Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos hoje, nesse dia, aprender um pouquinho mais com a Palavra de Deus, palavra com a qual o Senhor tem feito descer ao nosso coração para aprendermos um pouco mais com a Bíblia. Irmãos, vamos aprender um pouco a respeito da vida de Eva nessa manhã. A paixão dos olhos foi a causa do pecado de Eva. É o tema central do nosso estudo, do nosso pequeno estudo que vamos postar aqui neste sábado, no período da manhã, para que possamos um pouquinho mais aprender com a Palavra de Deus. Então, abra lá a tua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 3, versículo de número 6. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo de número 6. E vamos aprender um pouco mais com a Palavra de Deus. Amém? Então, Gênesis, capítulo 3, versículo 6, a Bíblia nos fala assim: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Irmãos, perceba o seguinte, olha como que Satanás começa agindo nessa ocasião na vida de Eva. Note como ele é sorrateiro, como ele chega aos pouquinhos. A Bíblia vai nos falar assim que vendo a mulher, ou seja, Eva, quando ela olhou para a árvore, ela mudou a sua forma de olhar. Porque Deus havia criado Adão e Eva, posto no jardim, e no mesmo dia Deus criou a árvore, quando Deus criou o jardim. Então Eva e Adão já estavam acostumados a conviver ali com aquela árvore. Só que note que Eva nunca havia olhado para aquela árvore desta forma diferente como ela olhou nessa ocasião. Eva olhava para a árvore todos os dias de uma forma comum, de uma forma normal. Só que nesse dia Satanás ele mudou a maneira de Eva olhar para a árvore. Note como que a Bíblia começa falando, e vendo a mulher, ou seja, Eva mudou a sua visão após ela ter dado ouvidos para a serpente, para Satanás que estava ali encarnado naquela serpente. Então note que a Bíblia fala, e vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Então a primeira maneira que Eva mudou ao olhar para a árvore foi justamente isso. A árvore era boa para se comer. Então até então Eva não tinha percebido essa diferença na árvore. Então Eva olhava para a árvore todos os dias e lembrava de uma coisa. Que coisa? Que Deus havia falado para Eva: não comam desta árvore. De todas as árvores você tem liberdade para comer o fruto, mas desta árvore não se alimentem dela. Então note que Eva olhava todos os dias para a árvore, mas ela nunca percebeu essa maneira diferente de olhar, que a árvore era boa para se comer. Então note que tem coisas, irmãos, que estão no nosso dia a dia e nós nunca percebemos nenhuma diferença, até que Satanás começa a mudar, até que começamos a dar ouvido à voz de Satanás. E então ao ouvirmos a voz, ele começa a tentar com que nós venhamos a mudar a nossa forma de olhar para aquela circunstância, para aquela situação. Então é uma situação diária. É algo comum do nosso dia a dia, mas nós nunca percebemos. Mas se dermos ouvidos e começarmos a dar ouvidos para a voz do inimigo, ele fazer com que os nossos olhos venham a mudar e a olhar para aquela situação e ver que ela é diferente. Eva olhou para a árvore e percebeu que ela era boa, que o seu fruto era bom para se comer. Como que ela sabia se ela nunca havia se alimentado da árvore? Satanás estava mudando aos poucos o pensamento de Eva. Segunda maneira que Eva mudou, quando ela olhou para a árvore, após ela dar ouvidos para Satanás, ela percebeu que a árvore era agradável aos olhos. Ou seja, algo que chamou a atenção de Eva. Algo com que fez que os olhos de Eva fossem abertos de uma forma que até então estavam fechados. Uma forma que Eva olhou para a árvore e pensou assim: nossa, eu nunca havia percebido isso, mas essa árvore ela é agradável aos meus olhos. Chamou a atenção de Eva. Então note que o inimigo ele nunca vai colocar algo no teu caminho que não te chame a atenção, que não instigue a você olhar. E Jesus ele falou assim que os olhos são o quê? A janela do corpo. E ele fala assim: se os teus olhos forem bons, o teu corpo será bom, mas se os teus olhos forem maus, trevas haverá sobre o teu corpo. Ou seja, nós olhamos para algo que nos chame a atenção
E quando nós olhamos para aquilo que nós percebemos que é agradável aos nossos olhos, Satanás está mudando a nossa forma de ver as coisas. Quando é algo que nos afasta da presença de Deus, quando é algo que nos retira da presença de Deus, mas que é agradável aos nossos olhos, temos que começar a vigiar, redobrar a nossa atenção, porque Satanás está tentando entrar na nossa mente através dos nossos olhos. Amém? Então Eva percebeu Eva olhou e percebeu que aquela árvore era agradável aos olhos. Terceira e última maneira que Eva mudou a olhar para a árvore, ela percebeu que aquela árvore era desejável. Árvore desejável para dar entendimento. Então, irmãos, quando Eva percebeu que a árvore era desejável, aqui na verdade foi só o checkmate do inimigo. Porque até então Eva percebeu que a árvore era boa, agradável aos olhos. Só que a terceira maneira que Satanás mudou a sua forma de ver a árvore fez com que ela já a desejasse. Então Eva já estava desejando a árvore. Eva já estava desejando o fruto daquela árvore. Eva já estava totalmente influenciada pelo inimigo. Ele mudou a sua visão, viu que a árvore era boa. Ele mudou a sua visão, vendo que a árvore era agradável aos olhos. Então Eva teve o desejo de se alimentar do fruto. Então aqui foi só o checkmate. Foi só o checkmate. Quando Eva já estava desejando, era como se Satanás falasse assim: já consegui concluir. O que eu queria é justamente isso. Que a partir do momento que você deseja, ele não precisa fazer mais nada. Mas nós mesmos vamos terminar de concluir o plano dele. Após a maneira que nós olhamos e vemos que é boa, que é agradável aos olhos, quando nós a desejamos, Satanás fala: agora eu não preciso fazer mais nada. Ele já está desejando. Então agora ele, por conta própria, vai terminar de concluir aquilo que eu comecei. Note que isso é tão verdade, que a Bíblia fala assim, que quando Eva viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então, irmãos, note que após ele mudar a visão de Eva, ele não precisou fazer mais nada. Não precisou fazer mais nada. Ele não pegou a fruta e colocou na mão de Eva e falou assim, ou colocou na boca dela e Eva apenas mordeu. Não. Eva tomou a fruta. Quando Satanás mudar a tua visão das coisas, quando você começar a ter a mudança de visão e você não recuar, a partir do momento que você desejar, Satanás não precisa fazer mais nada. Mas você mesmo, por conta própria, vai agir e terminar de concluir o plano maligno que ele tem estabelecido para a tua vida. Então Eva, irmãos, Eva, quando ela viu que a árvore era desejável, ela por conta própria pegou o fruto e se alimentou dele, comeu, tomou da árvore e o comeu, e também deu a Adão, e Adão também comeu. Irmãos, então o conselho que eu trago aqui através dessa palavra nessa manhã é o seguinte: não espere ser forte. Não espere ser forte. A gente fala, não, eu sou forte, eu consigo vencer. Não. Não espere ser forte. Porque a partir do momento que o inimigo conseguir mudar a tua mente a respeito da visão das coisas, você vai se afastar do propósito de Deus. Você vai se afastar do caminho de Deus, da presença de Deus. Então não espere ser forte. Deixe de ouvir a voz de Satanás. Não ouça. Não ouça o diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, é o que Pedro fala. Então, irmãos, não espere ser forte, mas deixe de ouvir a voz do inimigo. Porque a partir do momento que nós começarmos a dar ouvidos para ele, ele vai mudar a nossa forma de ver as coisas. E quando nós mudarmos a nossa forma de ver as coisas, ele não vai precisar fazer mais nada. Nós mesmos, por conta própria, faremos a vontade dele. Amém? 1 João capítulo 2, versículo 16. Note o que a Bíblia fala. Porque tudo o que há no mundo, concupiscência da carne, ou seja, o desejo da carne, a concupiscência dos olhos, ou seja, o desejo de ter aquilo que nós estamos vendo, mas sabemos que não pertence a nós, e a soberba da vida, a forma em que nós queremos ostentar as coisas, não vem do Pai, mas é do mundo. Então, não ouça a voz de Satanás. Fuja da voz dele. Tape os teus ouvidos, não ouça. Enche o teu coração da palavra de Deus nessa manhã.
Enche o teu coração da palavra de Deus e seja forte. Vença o maligno. Vença, tapando os teus ouvidos. Porque a partir do momento que você começar a ter um diálogo e ouvir a voz dele, ele vai fazer com que você mude a tua visão. E após a tua visão mudada, você mesmo vai terminar de concluir aquilo que ele tem estabelecido e tentado fazer para destruir a tua vida. Se fortaleça da palavra de Deus e vença a tentação, em nome de Jesus. Amém? Lembre-se, a paixão dos olhos foi a causa do pecado de Eva, porque ela deu ouvidos ao inimigo. Então não dê ouvidos. Feche os teus olhos para as coisas do mundo. Abra os teus olhos para as coisas espirituais. Se encha da palavra de Deus e você vai vencer em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida.